confiança na equipe. Nós vamos falar sobre isso no vídeo. Eu acabei de receber essa pergunta, tá aqui, ó, da Micheline. E basicamente eu vou responder. Antes de eu responder, deixa eu só soltar o áudio, obviamente, para a própria Micheline aqui, para ela escutar. E basicamente é o seguinte, ela me explica que normalmente ela faz a triagem dos atendimentos que ela recebe lá no negócio dela. O negócio é odontologia, mas serve para, né, eu acho que esse ponto aqui da resposta serve para qualquer outro negócio, outra profissão. E basicamente ela faz a triagem, recebe ali as pessoas interessadas, os consumidores, mas ela tem uma equipe, tá? E alguns serviços em específico tem que ser, né? Ou seja, a equipe que tem que prestar o serviço por conta de uma especialidade diferente, assim por diante. Então, ela me explica, né? Ou seja, que em geral os seus clientes lá têm uma confiança, depositam a confiança nela, é normal acontecer isso e não necessariamente na equipe. Então, quer dizer, a pergunta é como eu faço para divulgar então esses outros serviços, no caso da odontologia, essas outras especialidades, aí, isso encaixaria também para, sei lá, para o direito, né? uma outra área dentro do direito trabalhista, tributário, sei lá, criminal e assim por diante, ou para outras profissões. E a Micheline está escutando aqui o nosso áudio. Então é o seguinte, Micheline, basicamente o que eu acredito e colocaria como algumas opções iniciais o quanto de autoridade você transmite para o seu público, você passa para o seu público transmitindo essa autoridade para a sua equipe. Ou seja, como é que a sua equipe hoje vê, o seu público vê a sua equipe. Já tem algo que você faça que ajude a construir a autoridade da sua equipe? Então, por exemplo, os trabalhos, os serviços que você divulga, são serviços onde eles são apenas seus serviços e não está sendo divulgado da equipe, ou até eu divulgo o trabalho que a minha equipe faz, mas no fundo eu não deixo claro, não fica evidente que aquele trabalho não foi feito por mim, sim foi feito pela minha equipe. Então, esse é um ponto, naturalmente eu não sei exatamente o contexto que a Micheline que está escutando aqui já trabalha, ou que você que está vendo o vídeo trabalha, mas esse é um ponto. Então, eu transmito essa confiança, ou seja, eu vou lá e pego os serviços, os trabalhos e divulgo isso, e ao divulgar isso publicamente eu digo, olha, esse trabalho foi feito por tal pessoa da minha equipe, né, que é um especialista nessa área, quando eu tenho dúvida, quando a minha família precisa de tal serviço, é esse profissional que eu confio, já está comigo há X anos, é um exemplo qualquer, tá? Estou citando coisas aleatórias, se formou na melhor faculdade da área, ou é o maior especialista, e assim por diante. Então, todos esses pontos, eles vão contar quando você transmite, né, e faz crescer a autoridade da sua equipe. Especialmente na odontologia, como envolve saúde, né, eu vejo alguns profissionais citando assim, olha, é nessa pessoa que eu confio, se tiver que mexer na minha boca, é ele que mexe. Se tiver que fazer, quando a minha filha precisou não importa, do aparelho, de ortodontia, de endodontia, a minha mãe precisou do implante, é ele que coloca, porque não é minha especialidade, a gente atende por especialidades. Esse é um ponto bastante importante. O outro ponto é entender dentro de cada negócio se esse negócio culturalmente já é aceito as especialidades ou não é aceito. No caso de saúde, eu acho que, na minha percepção, já é muito aceito isso. Então, por exemplo, se você está doendo muito o seu coração, você pode amar um médico que é um amigo seu, você ama lá um médico que é ortopedista. Mas não adianta, se você for nele, ele vai te falar, olha, eu sou médico, mas eu preciso que você vá num cardiologista, porque você está com um problema no coração, não é um problema de articulação, não é ortopedia, eu sou um especialista em joelho. E assim acontece na odontologia. Então, esse trabalho de explicar isso, olha, você consegue entender exatamente da maneira que eu estou falando, olha, o ortopedista não tem como ele, mais que ele seja excelente,
O cardiologista vai ser muito mais específico, ele tem muito mais conhecimento, ele se especializou e assim por diante. E na odontologia, isso não é diferente. Na odontologia é assim que acontece também. Ou seja, um especialista lá de implantodontia, ele provavelmente tenha muito mais domínio, seja mais atualizado, tem os equipamentos mais modernos do que você. E isso não diminui, né, não diminui eu profissionalmente porque ele domina mais aquele assunto. Então tem uma parte emocional, vou falar no final. Essa é a segunda parte. A terceira parte que eu queria colocar é a sua autoridade. Como é, Micheline, que o seu público e você que está vendo o vídeo, como que já está trabalhado isso, e mesmo que não tenha, para você entender a importância da autoridade. Então, por exemplo, se eu citar lá, já falecido, mas assim, a cirurgia plástica, eu gosto sempre de citar esse exemplo, Ivo Pitangui. Então, não é só a questão dele de autoridade. Quando um profissional ganha muita autoridade, a equipe inteira dele ganha autoridade e transmite confiança. Então, quando você vai dentro da clínica do Ivo Pitangui, mesmo que não seja o Ivo Pitangui, no caso hoje já falecido, é um exemplo disso, você deduz, ou o cérebro associa que ali vão ter excelentes profissionais, porque eles são da equipe do Ivo Pitangui. Então, quanto mais, esse é o terceiro ponto, quanto mais autoridade, não é você só transmitir, divulgar o trabalho da sua equipe, quanto mais autoridade você criar para si também, né, ou seja, divulgando seus trabalhos, fazendo trabalho na internet. Calma aí que tocou o alarme para o áudio aqui da Micheline, deixa eu voltar de novo. Pronto, voltei aqui, tocou o alarme e cortou, Micheline. Então, quanto mais autoridade você trabalhar também a sua autoridade, não só desenvolvendo a autoridade da equipe, mais autoridade, consequentemente, a equipe tem. Por exemplo, a autoridade da instituição Hospital Albert Einstein, é um exemplo qualquer. Criou-se tanta autoridade que o cérebro de todo mundo associa que não importa quem vai me atender no Albert Einstein, vai me atender um excelente profissional. É exatamente esse o terceiro ponto. E o último ponto, dentre os principais, para a gente não se estender muito no vídeo, é um ponto que é menos matemático, é mais interpretativo, mas eu acho importante citar porque ele tem correlação direta, na minha opinião. É o emocional. Então, eu não sei se é o caso, o seu caso, Micheline, não sei se é o caso de você que vai escutar o vídeo, mas assim, muitas vezes, tá? E aí eu tenho um pouco disso, muita gente que eu conheço tem um pouco disso, eu também, não é nenhuma maldade ter isso, mas perfeccionismo, né? Você quer um negócio perfeito, você quer um negócio do seu jeito, você acredita que o seu jeito é o melhor. E isso, na maioria das vezes, não é uma verdade. Ou seja, óbvio que eu tenho que dar o básico para minha equipe, é assim que eu quero o atendimento, é assim que tem que acontecer e etc. Mas quando eu me livro um pouco disso, é tudo do meu jeito, não pode ter erro nenhum e etc. E eu deixo a minha equipe trabalhar, muito provavelmente surjam situações maravilhosas, ou seja, aperfeiçoamentos da técnica que eu usava e etc., porque são outras pessoas com outra experiência trabalhando. Então tem uma questão emocional também de eu não querer largar o osso, tá? Eu vou falar de forma bem simples e popular essa gíria. Então eu não quero largar o osso, ou seja, na verdade eu sinto que eu preciso que uma equipe inteira atenda, mas eu sempre invento uma desculpa que eu que tenho que fazer o atendimento, eu que tenho que estar na frente, senão o negócio não funciona. E na maioria das vezes isso não é uma verdade. Então é isso, Micheline, e todo mundo pensa nesses 4 pontos. Grande abraço e excelente dia para você e família. Valeu!